Bom dia a todos, me chamo Antoniela Silva, sou servidora da Vara de Execuções Penais aqui da capital. Este encontro é a segunda parte do material de rotinas da execução penal e vamos abordar sobre a elaboração dos cálculos de pena. Antes de iniciar as explicações, é importante voltar em alguns pontos teóricos abordados pela doutora Bárbara no vídeo 1. Vejamos. Após a sentença condenatória transitada em julgado pela ação penal, o escrivão deve expedir um documento chamado Guia de Recolhimento do Réu. Esse documento traz informações pessoais e algumas informações do processo de conhecimento da ação originária. Este documento, Guia de Recolhimento, serve para apresentar o próprio réu na unidade prisional, onde ele vai ser levado para iniciar o cumprimento da pena imposta. Esta guia de recolhimento, ela também é o documento que inicia o processo de execução penal. Processo este que será autuado, recebe uma numeração separada e deve ser autuado com algumas peças. Auto de prisão, assim sendo autuado, em flagrante, o réu. Mandado de prisão, acontecendo a prisão no curso do processo da ação penal. Alvará de soltura, documento que foi expedido, com a ordem para manter o réu solto durante a ação, até o trânsito em julgado, aguardar, na verdade, em liberdade, a sentença condenatória. A própria sentença condenatória, denúncia com o recebimento, com a data do seu recebimento e a certidão do trânsito em julgado. Portanto, essas peças, elas fazem parte do início do processo de execução penal. A guia de recolhimento, ela é diferente de uma segunda parte que vai ser procedida após a autuação deste caderno de execução. Bem, estando o réu iniciado a sentença condenatória preso, recolhido na unidade prisional, passa-se então a proceder o cálculo da pena dele. Este cálculo, ele é elaborado em um documento chamado Atestado de Pena a Cumprir. Este documento, Atestado de Pena a Cumprir, ele contém as mesmas informações da guia de recolhimento, informações essas de dados pessoais do réu, além de conter propriamente o cálculo de pena, onde vai ser projetado e vai, na verdade, apresentar as previsões para os benefícios como progressão de regime, livramento condicional e a data da extinção da pena que está sendo cumprida. Bem, por que é importante falar um pouco dessa autuação da execução penal? Até por uma dinâmica, uma economia processual, uma visão de administrar incidentes, ocorrências que se inicia na vida do interno após ele estar recluso, preso, sob a custódia do Estado. Qualquer incidente desse é tratado após a sentença condenatória, estando ele
já em cumprimento de pena. Outro fator importante é que esse caderno mais sucinto, trabalhado da maneira com todas essas peças que mencionadas, permite um controle de todos os prazos em que a execução penal ela trata, como a própria prescrição, como qualquer aplicação de novo instituto normativo que venha a surgir durante o cumprimento da pena, onde o próprio juiz da execução, que acompanha aquela pena, ele possa aplicar. O atestado de pena a cumprir, ele tem esta nomenclatura porque compõe e traz a elaboração dos cálculos de pena. Percebe-se que a prática cartorária das comarcas trata muito com a guia de recolhimento. Aqui na capital, é expedida a guia de recolhimento e o atestado de pena, mas porque nós possuímos aqui o sistema SAGE, né? E a comarca do interior, os senhores, né, trabalham com um projude, que não permite trabalhar com estes dois tipos de documentos. Mas a própria guia de recolhimento pode receber e ser adaptada para também apresentar os cálculos de pena, com as suas previsões dos benefícios e a previsão do término de cumprimento da pena. Bem, dada essas explicações iniciais aqui, teórica, nós vamos passar agora os slides, onde eles vão apresentar aqui, ser demonstrado, usando um recurso da calculadora, que ela é disponibilizada em um site do CNJ, e também pode ser feito, né, de forma manual pelos senhores. É uma prática matemática, né? Ela não entendam que eu compreendo, talvez, a complexidade de entender quando se tratam de mais de uma pena. Eu também compreendo a complexidade de subtrair períodos de pena cumprida e soma de penas no curso da execução, que é muito comum. Nós temos um número, né, de reeducandos com apenados em mais de uma sentença condenatória. E aí é necessário fazer a soma e unificação desses processos e trabalhar com as penas, né, as informações do cumprimento de uma pena e depois também somar a pena futura. E na prática, a cartorária que os senhores vão conseguir compreender de forma manual ou usando esse recurso da própria calculadora, que permite essa segurança no processo. Porque, vejamos, um processo que inicia o réu, estando sob a custódia do Estado, ele precisa também, é um direito dele, de acompanhar a própria execução da sua pena. Então, portanto, o caderno de execução é acompanhado, administrado pelo juiz da execução, dando a satisfação ao próprio réu, que aguarda as informações no decorrer do cumprimento da sua pena. Portanto, agora vamos lá, vamos passar aos slides, vamos passar às explicações. Estão abertas as possibilidades dos senhores fazerem perguntas, e essas perguntas, elas podem ser respondidas, serão, na verdade, respondidas no final aqui da apresentação. Os senhores
peço que façam essas perguntas, né? Porque para que até possa isso ser debatido, exercitado durante a reprise desse vídeo. Então, vamos lá. Este primeiro tópico aqui está apresentando a página da homepage lá, do próprio site do CNJ. É um aplicativo, é uma tabela até que comum, se os senhores perceberem. É uma tabela. Esta tabela, ela vem apresentar a plataforma que é usada no site do CNJ. Este recurso, no momento, ele está desativado. Mas há uma possibilidade dos senhores estarem se cadastrando na homepage aqui do próprio CNJ para fazer uso desta plataforma. Hoje, não é um acesso livre. É necessário fazer um credenciamento e aí para poder utilizar este recurso aqui. Bom, falávamos em preenchimento desta plataforma. Esta plataforma precisa do número de execução, que é o número que os senhores vão proceder com a autuação do início do processo de execução penal, o nome do reeducando e as informações processuais da ação penal. Lembram que eu falei no início que após a sentença condenatória, o escrivão vai extrair um documento chamado guia? Lembrem os senhores que no início da explicação teórica, eu falava que o escrivão ele precisa expedir a guia de recolhimento do réu. Essa guia de recolhimento do réu, ela contém informações do processo e os dados pessoais do preso. Essas informações processuais é que serão necessárias para preenchimento dessa plataforma. Vamos lá. Precisamos aqui dos dados da condenação. A pena que foi aplicada, a data do fato e o início do cumprimento da pena. Eu vou iniciar a explicação que a gente verifica que é uma dos pontos de maior dificuldade de compreensão quanto ao início do cumprimento da pena, porque ele pode se dar em dois fatores. O primeiro, preso em flagrante, mantido preso até a sentença, ou preso no início da ação penal, fica aguardando em liberdade a sentença condenatória e é novamente preso após a sentença condenatória. Deixa eu só apagar aqui. Volta a ser preso somente pela sentença condenatória. O que pode acontecer aí? A grande dúvida em que momento vai ser informado no atestado de pena a cumprir do início do cumprimento da pena. O que os senhores vão levar para essa informação? É muito importante saber o que foi aplicado nas duas situações na sentença condenatória. Se o juiz, na sentença condenatória, usa o período em que ele ficou preso durante toda a ação, até a sentença condenatória, o próprio juiz vai usar este período como detração. Este tempo de pena aqui, ele vai ser abatido da pena que o juiz aplicou.
Importante aos senhores informar aqui apenas a pena considerada pelo juiz na sentença condenatória. Portanto, lembrando que este período deve ser informado no documento como detração. Ele é informado como detração. Então, o início do cumprimento da pena, neste caso, será o dia seguinte da sentença. Este início vem exatamente para este campo. Vamos chegar a um exemplo para ficar mais claro. Vamos lá usar agora os dados. O nosso reeducando recebe uma pena de 1 ano e 6 meses. Ele ficou preso durante a instrução do processo exatamente 6 meses. Na sentença condenatória, o juiz retira esses 6 meses, informando que é uma detração penal e leva para a execução da pena apenas 1 ano. Este 1 ano será levado para este campo e informado que a pena é de 1 ano. E qual é o início do cumprimento da pena dele? O dia seguinte da data da sentença. Esta data vem exatamente para este campo. Percebam que eu não toquei em momento algum sobre a data do fato, porque ela não vai mudar. Então, vai ser informada a data que constar no inquérito policial ou na data da denúncia. A partir de então, a calculadora, esta explicação aqui, se os senhores colocarem apenas 1 ano, a informação deste campo não precisa ser preenchido. Não precisará ser preenchido. Pode ser mantido da maneira que está aqui. Passaremos, então, a uma outra situação já de previsão dos cálculos. Aqui, os senhores estão apresentando o quê? Número de pena, início de cumprimento, data do fato e o valor de pena. Portanto, vamos trabalhar agora com as previsões futuras, as informações dos benefícios que cabem ao réu nessas condições. Vamos lá. Tratando-se de crime comum, o que chamamos de crime comum. É importante os colegas fazerem a leitura de algumas leis especiais e alguns tipos penais trazidos no nosso próprio Código Penal. Precisa do conhecimento, precisa dessa informação, de buscar essa informação para entenderem a atribuição e o entendimento aplicado ao crime comum e a um outro crime chamado crime e ao crime hediondo. Vamos lá. A própria calculadora, ela tem a possibilidade de vocês fazerem a previsão de acordo com o que é previsto em lei. Para os crimes comuns, a fração é de 1/6. Para os crimes hediondos, a fração é de 2/5. Onde esta informação aqui cabe na calculadora? Vamos lá. Para o benefício de progressão de regime e para o benefício de livramento condicional. Quando os senhores apertarem aqui, nesta aba,
os senhores vão ter a possibilidade de fazer esta escolha. Tratando-se de crime comum, os senhores vão ter a opção de 1/6. Tratando-se de crime hediondo, terão a possibilidade de escolher crimes, a fração de 2/5. Portanto, aqui, propriamente, inicia a informação do cálculo de previsões para o benefício. Fazendo esta opção aqui, fazendo essa escolha, essa informação, é necessário imediatamente informar o livramento condicional. A calculadora ela não pode prosseguir somente com o intuito de informar só progressão ou só livramento condicional. Precisa ser informado um contexto geral. Este contexto geral tem que trazer a progressão de regime e deve ser informado também o livramento condicional. Portanto, após esses dois preenchimentos, existe uma parte, essa parte aqui é a parte inicial, eu vou, logo mais, nos outros slides, será mostrado aos senhores propriamente o cálculo e as frações que explica-se aqui melhor sobre os dois benefícios. Uma outra parte desse slide é quanto às interrupções. Essas interrupções também causam uma certa dúvida de como proceder com os cálculos. Os senhores fiquem tranquilos com uma coisa, uma situação sistemática da própria plataforma. Toda vez que for informado qualquer interrupção, e esta interrupção a gente fala de fuga, interrupção do cumprimento da pena, os senhores podem continuar mantendo o valor de pena aqui. Não precisa ser detraído. À medida que os senhores inserirem a informação de interrupção, automaticamente no cálculo já vai ser abatido. Não é necessário, volto a dizer, fazer um cálculo à parte e só colocar aqui o saldo de pena. Não. Podem colocar, à medida que tiver a ocorrência de intervalos ou interrupções de pena, podem ser informadas quantas elas ocorrerem. E aqui pode ser mantido o valor de pena. Porque o próprio cálculo vai fazer o abatimento do tempo interrompido com base na pena aplicada e vai projetar o saldo para os próximos benefícios, progressão e livramento condicional. Bem, eu vou passar para um outro slide, onde ele explica aqui, de forma teórica, né, traz tópicos do que falamos no slide anterior. Lembrando os senhores que foi informado o quantitativo de pena, a data do início do cumprimento da pena, falamos da detração, falamos da data da prisão definitiva e falamos das interrupções. Bom, vamos passar aqui para um outro slide, que também é sugerido aos senhores, que além deste vídeo, é importante fazer a leitura dos artigos aqui trazidos aos senhores. Na execução penal, existe uma informação que precisa ser compreendida a respeito da unificação e a respeito da soma de penas. Quando fala-se em soma de penas, nós estamos falando de um procedimento ocorrido no curso da ação. Ouçam bem que eu não estou falando em execução penal. A diferença do caderno dos autos do processo condenatório e dos autos do processo de execução. Não que a soma não aconteça na execução penal. Portanto, trabalha-se mais na execução penal com a ideia de unificar as penas. O réu já cumpre uma pena do processo A. Depois,
recebe uma condenação do processo B. No processo A, ele pode ter uma condenação por uma ou mais infrações penais. Aqui no próprio processo no próprio processo A, ele pode receber uma pena por várias infrações penais. Vamos exemplificar que ele tenha recebido 2 ao mesmo tempo. No processo A, tenha recebido pena por uma infração no artigo 1 e por infração no artigo 2. Aqui tratam-se de crimes, concurso, de crimes, onde é trabalhada aqui no processo de origem. Ele recebe uma pena por este crime e recebe uma pena por este crime. Esta pena com esta aqui vão tornar-se uma só. Tratada nesta ação penal, que vai gerar um processo de execução penal. Na execução penal, nós vamos tratar a pena discutida da maneira que foi aplicada. Vamos para o caso B. Ele cumprindo pena já com um procedimento aqui de somas de penas aqui aplicadas no processo de conhecimento. Vamos ao passo B. Estou cumprindo pena, recebo um novo processo. Lá ele é apenado novamente, portanto, aqui agora somente em uma única pena por infração a um único artigo. O que é que vai acontecer? Ele cumprindo pena na execução penal, sobrevém esta condenação penal, e nós precisamos, na execução, proceder à unificação desses 2 processos. Chamamos de unificação das penas. A pena do processo A e a pena aplicada no processo B. A unificação das penas torna-se, então, uma só. Vamos levar em consideração que essas 2 infrações já sentenciadas no processo A veio para a PEC e o total dela chegou a ser 8 anos de reclusão. O processo B trouxe a pena de mais 5 anos. Então, na medida em que já está se administrando uma pena numa PEC, chegando outra, procede-se então à unificação dos processos que chegou para o réu. Portanto, entender que soma de penas decorre de um concurso material de crimes, esta análise do concurso material de crimes, ele é resolvido, ele é analisado dentro do processo de conhecimento da ação. Também ocorre na execução penal, mas com um trato de soma de penas. Apenas para exemplificar, porque é necessário compreender entre soma e unificação. Existe também a possibilidade do juiz na execução penal somar vários processos, que é o caso da unificação, e procede, então, com o concurso formal por crimes continuados. Esta análise ocorrida, que pode ocorrer pelo juiz da execução penal, ele pode acontecer da seguinte maneira. O condenado tem um processo A, já tem outra execução B, já existe outra execução C, existe outra execução D. Portanto, 4 processos de execução. Diante da análise do que cabe ao artigo,
71 do Código Penal. Quando este concurso ele vai ser analisado diante dos critérios previstos em lei, o juiz pode, na execução penal, analisar a possibilidade de somar todas essas penas, somar literalmente as penas aplicadas e torná-la apenas uma só. Este aqui é um exemplo que é dado aos senhores, porque trata-se muito na capital de ocorrências em situações, são poucas, mas elas ocorrem. Mas é necessário a gente compreender que trata com um caderno de execução penal no que diz respeito a unificar processos, somar penas. É uma forma, na verdade, até didática, uma maneira técnica da gente compreender o curso da processualização do caderno de execução. Vamos ao próximo. Lembrando os senhores do slide em que ele trata lá no inicial das datas, das informações pessoais do réu, onde traz os dados da sentença condenatória, e agora, propriamente, nós vamos passar aos cálculos. A progressão de regime. Como que podemos entender? O regime atual, da qual ele foi condenado, se os senhores perceberem que existe aqui uma informação destacada, em que diz que considerar a detração para a redução da pena imposta, é dizer aquele primeiro exemplo dado onde o juiz condenou o réu em 1 ano e 6 meses, utilizou os 6 meses como detração penal, eu estou informando que este tempo aqui deve ser detraído da pena aplicada. Aí, esta informação de 1 ano e 6 meses, ela deverá ser preenchida lá no início, onde pergunta-se qual o quantitativo de pena a ser aplicada. Exatamente esta. Você está usando o parâmetro de dizer que 6 meses entende-se como detração. Então, para os cálculos de pena, vai entrar apenas 1 ano. Informado a pena de 1 ano, vamos trabalhar com a data base. Data base é a mesma data da prisão definitiva. Prisão esta de início do cumprimento da pena, que colocamos lá e exemplificamos quando ela se dá. Relembrando, prisão definitiva ocorrida pela prisão em flagrante ou no momento em que ele venha a ser preso pela sentença condenatória. Então, essas datas, sendo o caso de prisão em flagrante ou sendo o caso de prisão por sentença condenatória. Passamos aqui, então, a entender este centro de informações aqui. Percebam que em todo momento, a própria calculadora, ela explica aos senhores o campo de trabalho da pena que a gente está trabalhando. Pena cumprida até a data base, esta informação ela já é automática. Ela vai ser automática, porque como eu informei aos senhores, quando os senhores aplicarem a informação de que 1 ano é a pena a ser trabalhada, ele vai entender, a própria calculadora vai entender que quando se informa o início do cumprimento da pena, até o presente momento que está se calculando, ele vai entender como pena cumprida até a data base. O próprio cálculo aqui, ele está
ele traz aos senhores a explicação das frações que devem ser utilizadas. E os senhores, no início da plataforma, vai explicar que se trata de crime hediondo, de crime comum e crime hediondo. Além de informar nas situações em de crimes hediondos com réus considerados reincidentes. Esta aqui é a parte do livramento condicional, considerado da mesma forma. Só existe uma particularidade aqui para o livramento condicional. O livramento condicional discute-se, trabalha-se também de acordo com o entendimento de cada juiz. A corrente majoritária aplicada para a database, que seria o que ela quer dizer? Database é a data do início do cumprimento da pena. Esta database, para o livramento condicional, é a primeira prisão da qual o réu foi submetido. Lembrando os senhores que a database é automaticamente preenchida. Quando os senhores já preenchem o cabeçalho lá dessa plataforma, migra automaticamente para cá a data do início do cumprimento. Lembrando aos senhores lá nosso exemplo, nós colocamos a informação de 1/2 de 2018. Mesmo que tenham ocorrido várias interrupções no cumprimento da pena, essa data será mantida e ela é informada automaticamente aqui. Esta data não vai ser alterada, a não ser que os senhores tenham outro entendimento ou o juiz tenha um outro entendimento e coloque-se, então, aqui como database. Automaticamente, quando se preenche este campo aqui de database, vem o cálculo das frações pertinentes à pena. E o nosso exemplo dado lá foi de 1 ano. Entendendo, né, que tecnicamente, teoricamente, não permitiria livramento condicional para uma pena inferior a 2, só para compreensão, que é um exemplo. Vamos lá. Bom, aqui ela já está mais completa. Vamos tentar rememorar o que foi explicado passo a passo. Primeiro, explicamos a parte do cabeçalho. Depois, explicamos a parte da progressão, livramento condicional, e vamos chegar aqui a uma outra parte final. Relembrando que os dados pessoais, o valor de condenação, informações da detração aplicada, prisões definitivas e interrupções. Ainda não falamos em remissão, mas vamos já chegar nesse ponto. A calculadora apresentando a parte que cabe já calculada aqui, na progressão. E depois tem o livramento condicional. Deve estar no próximo slide, mas vamos lá. Essa parte inicial, relembrando. Aqui usamos o exemplo da pena aplicada em 5 anos e 4 meses. Não está a data do fato, mas não esqueçam de colocar. Tá? A data do início do cumprimento foi considerada a data, provavelmente aqui, que eu trouxe aos senhores, é a data de uma prisão em flagrante. Neste processo, o réu ficou preso até a sentença condenatória. Este exemplo comporta o exemplo de número 1, dado onde ele iniciou o cumprimento da pena já estando preso. Portanto, o início do cumprimento da pena dele deve ser considerado desde a prisão em flagrante. Data esta levada para a informação do início do cumprimento da pena. Tratando-se de crime comum, foi considerada a fração de 1/6, e para o livramento condicional, tratando-se de réu primário, a fração de 1/3. Após o preenchimento,
Percebam que é automático. Quando se preenche esta data definitiva, automaticamente está informada aqui. Não houve interrupções, porque ele ficou preso desde a prisão em flagrante até a prisão da sentença. Mantido preso, então não houve interrupções. Não houve remissões, porque ele, durante o curso aqui da ação, não remiu pena, então eu não tenho que informar. Mas o regime inicial aqui do cumprimento dele foi para o semiaberto. Portanto, as previsões futuras devem ser para o regime aberto e livramento condicional. Ele já iniciou o cumprimento dele no regime semiaberto. A data base dele foi mantida com a mesma da prisão em flagrante. Vamos supor que ele tenha sido preso em flagrante e solto. Lembrando que, durante esta prisão, este tempo de pena aqui, se não tiver sido usado para abater esta pena, ele vai entrar como detração. Mesmo que não tenha sido usado aqui. Mantém-se a mesma pena e informa aqui este tempo de pena cumprida. E a data base, qual será? A data da prisão por sentença condenatória. Vamos passar para o próximo. É importante voltar sempre nesta parte teórica, quando a gente fala de detração e remissão, que são dois tópicos em que podem causar uma certa dificuldade em administrar sobre que pena, sobre que momento se aplica sobre que momento se aplica as frações dos benefícios. A detração penal, mais uma vez falando, ela é um incidente ou é uma ocorrência no curso da ação penal. A remissão da pena, ela é resolvida, ela é homologada, ela é aplicada no curso da execução. O juiz criminal, ele vai aplicar a própria detração também, assim como o juiz da execução. O juiz A detração também pode, na verdade, ela vai ser informada na sentença e vai ser informada nas decisões em execução também. O abatimento do total da pena fixada corresponde à detração. E a detração também reflete no início do cumprimento da pena. O que é que eu quero dizer com este tópico aqui que eu chamo a atenção dos senhores? É importante entender que existem situações de réu primário com penas abaixo de 6 anos ou abaixo de 8 anos, né? Menor de 8, em que eles podem, utilizando a detração, que é aquele tempo de pena em que ele foi preso em flagrante, ou uma prisão ocorrida no curso do processo, que é uma prisão preventiva, e ficou preso até a sentença condenatória. Ele recebe uma pena de 8 anos. Este tempo utilizado aqui de cumprimento da pena pode ser abatido da pena aplicada de 8 anos e resultar em uma pena, supomos, de 7 anos e 6 meses. Como ela estaria abaixo do limite em que se é obrigada a iniciar o cumprimento da pena aplicada
acima de 8 anos em regime fechado, aqui, utilizando este tempo de pena cumprida como detração, pode-se modificar o regime inicial do cumprimento da pena, por esta margem de pena está abaixo de 8 anos. Portanto, a detração ela tem este condão também de modificar o regime inicial do cumprimento da pena. Nós precisamos entender que a parte que cabe à remissão, ela pode ser trabalhada pelos presos durante esta prisão e após a prisão da sentença. A remissão é um incidente em que o processo de execução está caminhando e vem aos autos um documento para que informe o período de tempo de pena que ele está remindo e, consequentemente, será abatido do cumprimento da pena. Existe um procedimento formal que é preciso ser tratado com a atenção do escrivão do cartório ao receber este documento mapa laboral que vai dar início ao incidente chamado incidente de remissão. Esse incidente de remissão, ele é instruído. Traz-se esse documento para o processo de execução. Este documento precisa ser dado vista ao Ministério Público para a manifestação e confirmação dessas informações que estão neste documento chamado mapa laboral. Após a manifestação do Ministério Público, o juiz da execução, então, faz a análise da possibilidade, diante da regularidade do cumprimento, né, das regras impostas para a remissão, e faz a análise da possibilidade de homologar a remissão. Teoricamente, explicando, precisamos fazer a leitura dos artigos 126 da LEP, onde ele traz as possibilidades de remissões de pena. Competência já falada aqui, do juiz da execução, a oitiva do Ministério Público. A defesa, ela manifesta-se requerendo a remissão. E aqui, então, é o resultado da homologação da remissão. Existe a possibilidade de fazer a remissão pelo trabalho, pelo estudo, e inclui-se a leitura agora. O tempo em que ele usar como trabalho, a cada 3 dias, terá direito a menos 1 dia na pena. Quanto ao estudo, a cada 12 horas de estudo, terá menos 1 dia na pena. Eu deixo uma explicação especial para a leitura, que é um instituto trazido recente, né, para execução penal, e eu passo a explicar depois. Bem, quando é que vamos usar esses dias remidos pelo trabalho, estudo e leitura? Existe a compreensão de... A legislação, ela fala que tempo de remissão significa tempo de pena cumprida. Portanto, se eu estou preso há 7 meses e durante estes 7 meses eu estou participando, fazendo a remissão durante este cumprimento, eu tenho direito de ter esses 7 meses entendido como pena cumprida e também tenho direito dos dias em que eu remi a pena pelo trabalho
pelo estudo ou pela leitura. Portanto, é uma soma. Soma de fatores e a remissão. Portanto, voltando aqui à explicação. Se eu, paralelo, cumprindo a pena, tenho remido a pena pelo trabalho, ou pelo estudo, ou pela leitura, eu tenho o fator pena cumprida mais pena remida. Valores esses em que somam-se. De que maneira? Não que eu tenha mais 7 meses. Não é isso que eu estou dizendo. Explico aos senhores que pena remida, ela vai abater da pena aplicada. A minha pena foi de 7 anos e 6 meses. Portanto, se eu estou há 7 meses em remissão, de acordo com os cálculos proporcionais aqui, supomos que durante um mês, se eu trabalhe os 30 dias, um mês, 30 dias, tenho direito à remissão em 10 dias. Se eu estou há 7 meses, né, vamos fazer os cálculos de aproximadamente 70 dias. Vamos, digamos, eu estou trabalhando na sequência dos 7 meses. Então, a cada mês eu tenho direito a 10. Então, se eu trabalho 7 meses, tenho direito a 70 dias de remissão. Essa remissão de 70 dias, ela vai ser abatida como pena cumprida. Não somem ao tempo de pena aqui. Esta informação, ela vem para cá. Portanto, se fizermos uns cálculos, tenho uma pena de 7 anos e 6 meses. Tenho 7 meses de pena cumprida. Tenho 70 dias. Tenho 70 dias de remissão. Esses 70 dias significam que eu fiquei 7 meses remindo pena. Portanto, mais 7 meses. Por que a gente não tem que entender que temos que somar este tempo? Vou explicar. Deixa eu só pegar aqui o apagador. O apagador. Aqui. Vou apagar aqui. Pronto. Aí agora volta. Bom, vamos lá. Isso aqui significa 7 meses de pena remida. Mudou a cor, mas vamos continuar. 7 meses de remissão. Como que faria-se o cálculo aqui manual? Já estou transferindo para os senhores uma explicação manual, porque quando voltarmos para o slide onde essa informação ela vai ser colocada na plataforma, né? Onde ela vai ser colocada na plataforma, que não é necessário fazer esse cálculo aqui manual. Portanto, literalmente é detraído aqui esses 7 meses de pena cumprida e entende-se como cumprimento também 7 meses desta pena. Seria diferente, senhores, para um cálculo futuro de progressão? Seria diferente para um cálculo de progressão? Se os senhores não considerarem isso aqui no cálculo, que é o tempo de pena cumprida, e considerar apenas a remissão. Se os senhores tirarem 7 meses daqui, seria a mesma informação de tirar o tempo de pena cumprida. Eu concordo. É uma questão lógica de entendimento. Mas, para a fração a retirar deste valor, é que implica nesta informação. Desta informação vai ser tirado 1/6 ou
se for o caso de crime hediondo, 2/5. A diferença está em que momento vai se aplicar esta detração. Se eu tenho uma pena de 7 anos e 6 meses, eu preciso alcançar um X valor de 1/6 e eu preciso extrair um X tempo de 2/5. Esses dois parâmetros aqui, né, podem ser, na verdade, abatidos com este tempo ou sem este tempo. Na calculadora, isso aqui será melhor explicado, mas quero que os senhores frisem e entendam que não há uma soma e este cálculo pode ser abatido da pena total e informado ao réu o tempo que ele tem para frente, ou seja, o tempo que ele tem para chegar à fração de 1/6 e de 2/5. Vamos lá. Este preenchimento, ele está completo, trazendo o primeiro momento da nossa detração, cálculo de pena com detração. E aí já está com uma outra característica, se os senhores observarem. Temos a pena de 6 anos, a data do fato, a data do início do cumprimento da pena, ou seja, o início da condenação. Por que está a outra data? Por causa do Instituto da Detração que foi aplicado. Informação extra, que se os senhores perceberem, está aqui. Pena, data em que foi preso, até a data do início do cumprimento. Provavelmente é o exemplo aqui, trazido daquele preso em flagrante, mantido preso até a prisão da sentença condenatória. Ele não foi solto, portanto, o juiz usou este período, abateu da pena, e para frente ele vai levar apenas que tempo? Aí agora vem um grande resultado de toda aquela explicação teórica. O que o cálculo está nos dizendo? Pena cumprida até a data base, 2 meses e 1 dia. Período este utilizado como detração penal. Lá, a detração penal. O juiz retirou 2 meses e 1 dia da pena aplicada e vai considerar como data futura para ser aplicado às frações ou do crime comuns, que aqui foi considerado, se fosse o crime hediondo, seriam 2/5. Portanto, ele levou para frente 6 anos e 6 meses, 6 anos, perdão, menos 2 meses e 1 dia, que é a pena detraída, para o cálculo de 1/6. Sobrou 5 anos, 9 meses e 29 dias. A fração dele resulta em 11 meses e 19 dias. Esta fórmula, aqui explanada, ela pode ser compreendida aqui, ó, no campo, onde ela fala que a fórmula do requisito temporal é igual à data base mais a soma das frações, mais a interrupção é a detração. No presente caso, se os senhores perceberem, apenas ocorreu a detração. Esses outros institutos, eles não ocorreram. Caso tenha sido informado uma soma de frações, uma interrupção e uma remissão, esses campos todos estariam preenchidos. Apenas a detração foi considerada. Se os senhores perceberem, está informando a data base, está informando a pena detraída e esta remissão está em 1 dia aqui. Aí os senhores vão perguntar, mas não foi informado detração. É que esta plataforma, ela trabalha com um calendário comum de 30 dias. É uma programação do próprio, mas não influencia. Essa informação aqui é da própria homepage, mas ela não influencia. Portanto, considerando a data base dele, que foi 1 dia após a sentença condenatória, de 1 de março de 2018, em fevereiro de 2019, ele pode ir do regime fechado para regime
semi-aberto. Vamos passar para o próximo. Sem detração, ótimo. Este cálculo aqui vai apresentar a função sem a detração penal aplicada. Preso em 1/1/2018, considerando o início do cumprimento em 1/1/2018. Esta foi a informação da data da prisão definitiva. Iniciou o cumprimento da pena em um regime fechado. O cálculo está explicando, a fórmula aqui do cálculo está explicando o quê? Utilizou data base, utilizou o tempo do início do cumprimento da mesma forma, 1/1, 1/1. Não houve interrupções e não houve consideração da detração. A fórmula explica que pena cumprida até a data base não está informando, porque ela está direto. Passa-se então a fração. Trouxe a pena inteira aplicada, 6 anos. Pena aplicada. Com a fração de 1/6 por tratar-se de crime comum. 1/6 desses 6 anos é necessário que o preso cumpra 1 ano. A fórmula do requisito temporal. Data base mais a soma das frações, interrupção, detração e a remissão. Percebo que ela sempre vai aparecer, porque trata-se de uma plataforma em que trabalha com calendário comum. Portanto, data em que iniciou o cumprimento da pena, e considerando a data base, o requisito temporal será atingido em 31/12/2018. Bom, esta parte vai estar explicando o caso de prisões definitiva e as situações de interrupção. Vamos lá. É preciso falar um pouco sobre aquela teoria inicial que a doutora Bárbara deu no slide 1, no vídeo 1, quando ela explica que os resultados das interrupções no cumprimento de uma pena. O réu inicia o cumprimento da pena e, posteriormente, no curso da execução, forage do sistema prisional e retorna ao cumprimento da pena meses depois. Ou, novamente, interrompe o cumprimento da pena por uma falta grave ou por uma outra fuga. E, posteriormente, retorna ao cárcere. Esse tempo em que ele interrompe o cumprimento da pena, ele é informado, ele não entra para o conteúdo de benefícios e nem cumprimento da pena. Ele, na verdade, atrasa aqueles benefícios já programados no início do cumprimento da sua pena. Vamos explicar. A pena aplicada de 5 anos e 4 meses e o início dado aqui em fevereiro de 2013. Prisão definitiva está sendo informada aqui no momento em que aconteceu o fato, né, e uma soltura ocorrida durante o curso do processo. Percebam que ele foi preso, não na data do fato, certo? Ele foi preso dia depois do fato e foi solto no curso do processo antes de iniciar o cumprimento da pena, ou antes desta data aqui, em que considera-se como a data da sentença condenatória. Portanto, este período aqui, né, está sendo abatido também do período da pena aplicada. O que ele levou? A data do início do cumprimento da pena deu-se em fevereiro de 2013. Trouxe esta data para cá. E qual é a pena trabalhada no curso aqui da execução? O cálculo de pena vai ser com base na pena aplicada em 5 anos e 4 meses. Porque apenas esse períodozinho aqui de pena, ele vai entrar para o cálculo aqui, entendendo como pena cumprida porque não foi um período abatido,
da pena total. Este período aqui de 4 anos e 10 meses, ele vai somar com o tempo de pena cumprida. Como que está aqui o resultado da lógica do cálculo? O que o sistema fez aqui, essa plataforma fez? Ele utilizou a database, vamos reprisar. O que seria a database? A data que ele iniciou o cumprimento da pena. Ou, database sempre vai ser a última prisão nos casos em que ele interrompe o cumprimento da pena pelas fugas. Portanto, ele utilizou a database como a data da prisão, somou, no caso aqui, a fração, mais o tempo de pena interrompida, detração e remissão. Percebam que detração vai estar zerado, percebam que remissão ainda não foi considerada. 15/2/2013 foi a data que iniciou o cumprimento da pena. Soma das frações. Ela entrou aqui. Perdão, deixa eu só apagar. Ela entra aqui. Acho que ainda ficou ruim, gente. Eu vou voltar um pouquinho. Só para... Pronto. Soma da fração, 9 meses e 28 dias. É importante entender que, no momento em que você está editando esta plataforma, ela considera o calendário da data em que você está expedindo isso. Porque se vocês se perceberem, aqui está informando 4 anos e os 10 meses. E aqui não está informando 4 anos e 10 meses, já acrescentou outros dias. Portanto, o que eu quero dizer para os senhores? Que este tempo está somado à pena base, que resulta nesta chegada aqui de data. Portanto, considerando o dia que ele começou a cumprir a pena, até e mais esta fração, ele vai atingir o tempo no cálculo aqui. Ele precisa exatamente de 1/6, ele precisa de acrescentar 9 meses. 1/6 de 4 anos, 11 meses, mais a fração, 9 meses e 28 dias. Esta outra parte, considerando a remissão. Volto um pouquinho para a teoria sobre a remissão. Lembrando que ela vai acontecer durante o cumprimento da pena, num incidente separado, onde o juiz vai homologar os dias em que ele considera como pena remida. Essas informações trazidas no mapa laboral, juntada no caderno, levado para o Ministério Público. O Ministério Público, diante da manifestação, volta para o juiz, então, homologar. Pena em cumprimento, 8 anos e 4 meses, início do cumprimento da pena. Aqui já foi informada uma outra fração de 2/5, observando que se trata de um crime hediondo. E para o livramento condicional, a fração também é modificada. Data da prisão definitiva. Utilizada a mesma ideia, a mesma informação. Volto a explicar. Preso em flagrante ou preso no curso do processo pela preventiva e foi mantido preso até a sentença condenatória, prisão pela sentença. Ele está preso desde aqui. Então, considerando que é esta data. Por quê? Não está sendo informado nenhuma detração. E não está sendo abatido, como eu disse aos senhores, que não é necessário informar que é o abatimento da detração. Vamos, então, trabalhar com a sequência. Prisão definitiva. No curso da execução penal, o réu ganhou 76 dias de remissão. Esse dado de remissão, ele entrou para este campo, 76 dias considerados para a progressão de regime. Informando aos senhores que aqui está dizendo progressão de regime. Não está querendo dizer que isso não está sendo considerado para um outro benefício, chamado livramento condicional. Porque o tempo de pena abatido aqui também resulta no alcance da data do livramento condicional.
Portanto, 76 dias remidos foram considerados abatidos da pena aplicada. Portanto, os 8 anos, 4 meses de pena, ele tem como abatimento 76 dias. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos usar o apagador. Pronto. Vamos usar. Acho que é essa, né? Ele tem 76 dias. Gente, vou tentar apagar de novo aqui. Agora, acho que funcionou. Tá. Ok. 76 dias. Pronto. Então, tem 76 dias de remissão. Estes 76 dias vai ser utilizado, como eu disse aos senhores, vamos lá, voltando aqui, 76 dias. Esses 76 dias, ele vai ser utilizado como fator aqui na plataforma do cálculo. 2/5, por conta de se tratar de crime hediondo, então ele utilizou a pena inteira, fração de 2/5 sobre a pena. Se os senhores observar aqui, o tempo está zerado. Então, ele retira a fração de 2/5 sobre 8 anos e 4 meses e lhes dá um resultado. Este resultado já está considerando a informação da remissão da pena. Portanto, este cálculo está sendo, esses 2/5, o tempo necessário para alcançar dos 8 anos, está acrescido com este tempo aqui. Chega-se, então, em 27/11/2020, o prazo para a progressão de regime. A fórmula, mais uma vez, vai estar sempre aqui explicando como o cálculo foi elaborado. Data base, a data do início do cumprimento da pena. Houve soma de fatores nessas situações aqui, se vocês perceberem? Não, ele ficou preso ininterruptamente, então não há o que considerar. E menos, se vocês observarem aqui, ó, está menos, é uma subtração para o que falta. Se os senhores observarem, 3 anos, 4 meses, seria o tempo de 2/5 sobre 8 anos e 4 meses. Ele conseguiu atingir isso utilizando de 70 dias. Portanto, sem esses 70 dias, ele não chegaria em 27/11 de 2020 para progredir. Chegando com os 70, isso aqui antecipa. Bom, esta outra parte teórica da execução penal, ela vai refletir e repercutir nos cálculos de pena, da seguinte maneira. Database é aquela informação dada inicial da prisão ou da prisão por sentença. Prisão flagrante, né? Ou então, no curso da ação, a prisão preventiva, ou esta aqui. Um dos maiores questionamentos sobre a prisão em flagrante ou a preventiva e a prisão da sentença condenatória está em dizer que qual será o parâmetro para os cálculos de pena. No início da explicação que eu trouxe para os senhores aqui, da plataforma, foi dito aos senhores que se o tempo utilizado desta prisão para abater a pena é considerado como database a sentença condenatória. Se ele permaneceu preso no curso da ação e veio aguardar a sentença preso,
a data vai ser utilizada esta daqui. Bom, este fator aqui, este conjunto de informações de 3 períodos, é a corrente usada de forma majoritária. Portanto, a execução penal, ela trabalha com esta informação inicial. Nós usamos a prisão em flagrante como database, usamos também a última prisão decorrida aqui no curso da execução penal. Portanto, a database para a progressão de regime será sempre a última prisão ou a prisão em flagrante. Para o preenchimento, para que isso aqui se configure no curso da execução penal, é necessário alguns requisitos em que a própria Lei de Execução Penal, no artigo 112, ela prevê. Esses requisitos dividem-se em objetivo e o subjetivo. O requisito objetivo, estamos falando de cumprimento de pena. O requisito subjetivo é dado à análise do comportamento em cárcere do próprio réu. Supomos que o réu atinge a data para o seu benefício de progressão de regime. A data em que ele atingiu o prazo para a progressão de regime, ele pode ter uma certidão em que informa que o seu cumprimento ele não está regular, ele não está condizente com o exigido em lei, que seria um bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena. Se assim estiver negativo, mesmo que ele atinja o tempo, o prazo, a data para a progressão de regime, aguarda-se o momento em que ele vai conseguir estar apto com o seu comportamento. Lembrando que no atestado de pena, a gente trabalha apenas com as informações objetivas. Tempo de cumprimento de pena, incidentes ocorridos. A certidão comportamental é que vai trazer para o caderno de execução essa informação do comportamento apto para que possa ser concedido o benefício de progressão de regime. Bom, falado então nos requisitos objetivos e subjetivos, existe um incidente chamado falta grave durante o cumprimento da pena. O que seria esta falta grave no curso da execução penal? Falta grave, ela tem um elenco previsto na própria Lei de Execução Penal, onde parte-se de dentro do estabelecimento prisional um comportamento contrário às regras das quais o réu, o preso, precisa cumprir. À medida em que ocorrem as infrações dessa indisciplina interna na unidade prisional, é apurado através de um procedimento administrativo, administrado e analisado por uma equipe, uma comissão de classificação técnica chamada, onde vai se analisar e julgar aquela prática indisciplinada de acordo com as normas de comportamento exigido, previstas. E aí tem-se, então, o resultado de aplicar a falta grave ou não. Lembrando que falta média e leve, elas não são levadas para a execução penal, para o caderno do processo de execução penal. Apenas a falta grave, assim considerada e julgada num procedimento administrativo. Portanto, a data exata em que ele cometeu aquela falta grave vai ser um fator de interrupção da pena em que estiver cumprindo. Fator este também, data levada como um novo marco inicial para a progressão de regime e para o livramento condicional e demais benefícios. Lembrando que também é um fator negativo a falta grave, quando assim reconhecida na execução, para a perda dos dias remidos antes do cometimento desta falta grave. O que isto implica no nosso cálculo de pena?
Supomos que aqueles 70 dias dado no exemplo de remissão concedidos, posteriormente ele é submetido a um conselho disciplinar e é homologada a falta grave. Ele é novamente, volta a uma estaca de 0 de valor, de tempo de cumprimento de pena, assim como ele vai perder 1/3 dos dias homologados de remissão. É uma punição prevista e, inclusive, é considerada como fator de aplicação para os reeducandos que não se adequam ou vêm demonstrando não estarem seguindo o curso da tentativa de mostrar a eles a disciplina necessária para o cumprimento da sua pena. Portanto, julgada e entendida como falta grave, esta infração, ela volta, como eu disse, ao marco inicial do cumprimento da pena. Supomos que em dezembro agora, 1º de dezembro, o réu vai atingir o prazo para a progressão de regime. Mas, em 1º/10, é reconhecida não, ele comete uma falta grave. Esta data torna sem efeito esta previsão. Esta data aqui será o novo marco inicial para a progressão de regime. Data esta que vai ser novamente a data Bom, então, ressaltando que a falta grave vai voltar a ser, então, um outro fator de data base para a progressão de regime. Apenas, lembrando que este fator de aplicada a falta grave não interfere para o livramento condicional. Apenas estamos falando em progressão de regime, tá? Do preenchimento desses requisitos aqui. A fuga também é um outro fator que interrompe a previsão para os benefícios. Na verdade, ela atrasa, né, igualmente como este fator aqui da falta grave, e a fuga, entendida como falta grave, o marco inicial da database vai ser no retorno dele com a recaptura. Entendendo que outra informação sobre a database aqui vai ser alternada com a superveniência de outra condenação com a soma das penas. Entendendo que vai sempre ser aplicada esta superveniência, que a sentença condenatória, a data base, vai sempre ser considerada como data da última prisão. Aquele exemplo que eu dei aos senhores. Prisão no curso do processo, prisão por sentença. Interrompeu. Recapturou. Data base. Recebo uma nova condenação por conta dessa fuga aqui, infringiu um novo delito. Na recaptura, ele já tem uma outra pena a chegar. Qual é a data base? Esta data de recaptura. Mesmo sobrevindo uma nova condenação, a última prisão será a sua data base. Esta explicação aqui é trazida quando se tem mais de uma pena. Não tem muita diferença. Na verdade, os senhores vão perceber que o preenchimento é o mesmo, informando as penas, informando a data individual das suas prisões, dos fatos, e informando aqui a data base. A fração que cabe para cada um, se tratando de crime comum, se tratando de crime hediondo, o livramento condicional, de acordo com a natureza dos crimes. Data da prisão definitiva da mesma forma.
Os cálculos fracionados quando se trata de fração de 1/6, os cálculos fracionados quando se trata de 2/5, a fórmula explicando da mesma maneira, soma das penas imposta. O total vai sempre aparecer aqui para os senhores, sempre, 14 anos. A fórmula é dada como? Desmembrada, se os senhores perceberem. Data base, mais o tempo de pena cumprida e com os fatores de cumprimento. Chega-se ao cálculo. Bom, soma total de penas, da mesma maneira. Um outro exemplo, agora com 3 condenações. Condenação 1, 2 e 3, a data do fato. E lembrando que, se aqui está repetida a data, porque se trata do mesmo processo, lembram os senhores que eu disse que pode acontecer dele ser apenado em 2 artigos no mesmo processo. Portanto, isso aqui é um processo e este aqui é o segundo processo. Aqui nós temos condenação 1 e temos condenação 2. Condenação 1, o apenou em uma pena de 6 e 8. E o segundo processo em 2. Levou-se em consideração os fatos acontecidos à época para ele, a data do fato para este outro. E o início do cumprimento se deu de que maneira? O início do cumprimento pertinente ao processo 1 está aqui. E o do processo 2 também está aqui, considerando essas variantes. O que são essas variantes aqui? A prisão definitiva considera-se o quê? A primeira prisão dele. Mas está sendo informado o período de interrupções ocorrida. Percebam, ele iniciou o cumprimento da pena aqui, mas quando chegou meses depois interrompeu. Voltou ao cárcere, voltou a fugir e voltou ao cárcere. Portanto, esta aqui será a data base. A última prisão. Considerando como data base a última prisão, então os cálculos estão: pena cumprida, da data base do início até o momento da sua interrupção, ele individualiza. A fração vai ficar com o saldo da pena, ou seja, isso aqui detrai da pena primeira lá cumprida. Temos a pena de 8, por causa da fração de 1/6, tratando-se de crime comum. 2/5 ficou para as penas consideradas para os crimes hediondos. E chegou-se aqui, então, a data para a previsão para a progressão de regime. Da mesma maneira, o cálculo, ele explica data base, soma das infrações, a interrupção ocorrida e se houve a consideração de remissão ou detração. Portanto, data base foi a última prisão, os fatores lá que informaram a soma das frações, que são os tempos em que ele cumpriu a pena. Então, ele informa, vocês informando fuga e recaptura, esse tempo aqui, ele não entra. Mas entre a recaptura e a nova fuga, ok, este tempo, ele está aqui. Ele está aqui sendo considerado. Vamos para o próximo. Considerando a remissão, né? O mesmo exemplo utilizado das 3 penas com a remissão. Data base a última prisão. Tempo de pena cumprido até a data base. Novamente, a fórmula explica. Foi considerado um total de 16 anos, considerando pena 1, pena 2. Pena 1 é um crime comum, fração de 1/6. Pena 2, fração de 2/5. Soma das penas impostas, 16. Qual é a fórmula a ser explicada? Considerando a data base a última prisão, a soma das frações ocorridas, ou seja, houve interrupção, deixa eu apagar aqui para... Ou seja, houve interrupção e 150 dias remidos. Utilizando-se, então, do que precisa tirar a fração, contado desta e mais abatido aqui do tempo, a previsão para o benefício.
São dois entendimentos trazidos aqui pelos... Isso é uma variante, né, em que se aplica no Supremo, nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal. Isso aqui discute-se a respeito da própria database, com as interrupções e aqui sem as interrupções. Bom, chegamos ao livramento condicional, que é um procedimento final da execução penal, ou ele pode ser um incidente também inicial. De acordo com o processo, existe a previsão do livramento ser o primeiro incidente. Pode acontecer do réu ele receber o livramento condicional no início do cumprimento da sua pena também, tendo ele preenchidos os requisitos exigidos. Para o cálculo, trata-se da mesma maneira. A database sempre será a primeira prisão, sempre. Considerando este preenchimento aqui, lembrem que é só o resumo da fórmula. Lembrando que lá no cabeçalho está informando todas as interrupções e também está informando todas as variantes da remissão de pena considerada. Considerando todos esses fatores, ele vai chegar a fracionar em 1/3 se ele for réu primário, metade se ele for reincidente, a fração de 2/3 se tratar de crime hediondo. Portanto, aqui está. A database a ser considerada para a fração dele é esta aqui. Somatório das penas iniciais, em 16 anos. Então, calculando, sim, sobre a pena de 16 anos, eu tenho 3 vertentes. Eu tenho a soma delas. Eu tenho um crime comum, eu tenho um dos crimes que ele é reincidente e eu tenho um dos crimes que ele é hediondo. A calculadora, ela demonstra a fração individual. Então, a soma desses fatores, temos a database, que foi a primeira prisão, a soma das frações de todas essas variantes ocorridas de interrupção. Eu tenho, somando todas essas frações, eu tenho tempo de pena cumprida, vou apagar para não atrapalhar aqui, e a consideração de 150 dias remidos. Esta é a previsão para o benefício. Uma outra informação trazida aqui no rodapé desse cálculo, que é muito importante, é quanto ao data do término da pena. Se os senhores observarem que a data do início do cumprimento aqui, para o final desta pena, está sendo considerado no dia em que se expede este cálculo, o tempo de pena cumprida, o tempo de pena remida. Portanto, tendo ele iniciado em janeiro de 2016, considerando todas as variantes de interrupção, considerando todas as variantes de remissão, ele atinge o tempo de cumprimento da pena, né? A parte final. Essa aqui é a parte do... Perdão. A data em que ele vai terminar o cumprimento da pena. 22/1/2023. Essas duas variantes aqui informadas, ela está dizendo aos senhores que a pena remanescente considerada a partir da data atual, ou seja, a data em que vai se fazer o cálculo de penas, ele tem ainda de saldo de pena da somatória de 16 anos, 12 anos, 7 meses e 10 dias. Portanto, ele está em livramento condicional com uma pena a cumprir, né, em livramento condicional com este saldo. Esta aqui é um outro exemplo dos senhores no material que os senhores também provavelmente precisam acompanhar e entender a forma de regressão dos presos, né, nos incidentes de regressão, quando no curso da execução penal acontece a fuga, volta ao cárcere com a recaptura. E aí acontece a regressão. Se está em regime semiaberto,
ele volta a cumprir a pena no regime fechado, mas com um saldo de pena. O que significa o saldo de pena? Ele vai informar os senhores que a data base, a data da recaptura, vai estar abatendo o tempo de pena que ele interrompeu, né? E informa para frente o tempo de pena cumprida, a cumprir. Portanto, o que ele vai explicar aqui aos senhores? A data base, a data em que ele voltou, a soma das frações de interrupção, né? E a nova data para o requisito da progressão de regime. A pena imposta dele, que ele inicialmente trabalhou, foi de 12 anos. No curso do cumprimento dessa pena, ele foragiu. Voltou ao cárcere em 1 de 1 de 2018. Para frente, existe um saldo, né, de pena a cumprir, e este saldo está sendo considerado até a próxima progressão de regime dele. Vamos lá. Este aqui é o caso do livramento condicional, e já exemplificado anteriormente, mas só para confirmar aos senhores. Outro entendimento da mesma maneira, a data que os senhores podem manusear isso aqui para usar como exemplo, né? A prática que vai levar os senhores a ficarem mais fixos com essa compreensão. Deixa eu ver um outro ponto relevante. Todos esses são exemplos, senhores, que os senhores vão perceber, de acordo com o que a gente explicou nos slides anteriores. São exemplos repetitivos, mas que vão fazer os senhores verificarem que, à medida em que os senhores acrescentarem penas, os senhores vão conseguir, sempre observando a fórmula final. E eu vou... Então, com toda essa explicação dada, de uma maneira trazida aqui aos senhores, tentando trazer aos senhores através da calculadora utilizada no site do CNJ, eu acredito que possa lhes dar um norte, uma maneira de os senhores prosseguirem com essa ideia de como calcular, de como utilizar a plataforma. Eu deixei aberto, no início da explanação, que os senhores podem estarem fazendo perguntas para nós, através do chat, né? E perguntem, fiquem à vontade naquilo que puder trazer aos senhores como resposta. Eu estou aqui exatamente para isso. Eu agradeço a oportunidade de trazer aos senhores esse conhecimento de uma experiência de 12 anos de cartório em execução penal aqui na capital. Trouxe um material, até compreendo, é sucinto, né? E a prática dos senhores, utilizando esse material trazido aqui, no dia a dia, exemplificando, vai torná-los o trabalho, a condução do processo de execução penal de uma maneira mais segura. Também estamos disponíveis aqui na capital, no cartório, na execução penal, e através dos nossos contatos, do e-mail institucional, ou então até mesmo pelo próprio telefone da instituição. Estou à disposição dos senhores, né, e desejo um trabalho de excelência para que a gente consiga ser mais célere e pontual com o prosseguimento da execução penal, que também consiga-se ser mais pontual com os benefícios dos quais a gente busca ser pontual. Não deixarmos benefícios aguardando a análise, ou então presos com tempos exacerbados, ou então que já poderiam ter sido analisados antes mesmo, né, por conta da movimentação cartorária. Mais uma vez, desejo a todos um trabalho de excelência e estou à disposição para as dúvidas que me forem trazidas. Obrigada e até um próximo encontro. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, doutora. Poderia me informar quanto tempo a prisão preventiva? É essa a pergunta?
Quanto tempo tem a prisão preventiva? Bem, a pergunta feita, eu acredito que seja a cunho de informar no cálculo de pena. A prisão preventiva, ela não pode perdurar, né, o prazo estipulado no próprio artigo do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão. Portanto, a informação está sendo mais processual do que com relação ao cálculo. O que os senhores precisam compreender é que este tempo utilizado ou durante a prisão preventiva, ela vai ser informada para fins de cumprimento de pena. Ela vai ser utilizada como pena cumprida. Tem mais outra pergunta? Não? Tá, então, à medida em que forem sendo trazidas através do chat, ou então algum material adicional, a gente aguarda e para passar aos senhores, tá, as explicações, atendendo, inclusive, as dúvidas, né, para somarmos aí e chegarmos a essa excelência de trabalho em prol exatamente dos condenados, da situação em que depende do manuseio, do acompanhamento pontual do caderno de execução. Lembrando que o atestado de pena a cumprir é um fator primordial, é um documento em que vai condicionar todos os incidentes necessários a serem observados pelo cartório e pelo juiz da execução. Ele também traz uma segurança para o próprio preso acompanhar, né, aquilo que ele precisa administrar para o futuro e receber como garantia do seu direito os benefícios de forma pontual. Bom trabalho a todos e quem sabe os próximos encontros aí eu traga mais novidades, outros exemplos, né? E juntos, com certeza, vamos atender a todas as expectativas, né, que o nosso trabalho como servidor público espera de nós. Obrigada e até o próximo encontro.